Faço o que tu queres, pois é tudo da lei. Meus amigos, saudade de nós? Então na recordem. Sim, meus amigos, ótimas noites, sejam bem-vindos a mais uma edição desse famigerado programinha, também conhecido como Fale o que tu queres, edição número 15. Eu tô retroagindo, sim, perdi completamente a noção 12 episódios, mas eu sei que a gente começa agora uma nova temporada. Sim, temporadas cheias de apps, e se você ainda não conferiu os apps anteriores, siga aí as nossas redes no @insta. Fale o que tu queres. Eu acho que agora eu vacilei nessa, mas tudo bem, sigamos aqui, meus amigos. E hoje eu tenho como, claro, a parte cognitiva e inteligente desse programa, com seus comentários sempre adequados, Rafael Queiroz. Boa noite, pessoal. Bom dia, pessoal. Boa tarde, pessoal. Vinha, só um detalhe. Nós já estamos no terceiro episódio da segunda temporada. A gente já teve superstição e meditação. Muito bem lembrado. Como vocês sabem, eu não faço essa bagaça sozinho. E se não fosse aí a lucidez desse programa pelo Rafa, ninguém saberia aqui absolutamente nada sobre ordem cronológica de apps. Então, sim, já temos 2 episódios, né? Isso mesmo, da segunda temporada. Vejam aí, já mudaram as artes. Agora, vamos com Black Piano. Metal. E falando em metal e falando em ouvir esse programinha, recebemos aqui então sim aquele pedido acalorado aqui de um fã ouvinte para vir participar do nosso programinha. Chega aí, quem está conosco aqui hoje, Felipe Amorim, também conhecido como Amorim 91. Babum. Fala galera, vocês estão bom ou não? Até que enfim vocês me chamaram, hein? Nossa senhora, achei que nunca mais ia ser chamado. Mas fala a turma que tá nos ouvindo, vocês estão bons, né? Vocês têm bebido água para só dar um pouquinho nos outros, né? Na mãozinha também. É nui, que prazer imenso estar aqui por livre e espontânea encheção de saco dos outros. Porque se eu não tivesse enchido o saco, eu não estaria aqui. A persistência leva ao fracasso ao sucesso, mas eu não tô nem aí, eu tô indo aí. Tudo que pode dar errado, vai dar errado. E nunca se esqueça de Muff, porque Muff nunca esquecerá de vocês, hein? Fica a dica. Muito bem, chegando aí o nosso ouvinte fã aí. Se você também gostaria de participar aqui em algum dos nossos episódios, escolha um tema, manda pra gente. E quem sabe, sim, vamos jogar aquelas famosas cartongas pro ar e vai que a gente pega a sua. Tu vem aqui e participa do nosso programinha aqui. E hoje num tema um tanto quanto politicamente correto? Esse ou é o tema, meus amigos. O que seria o politicamente correto aqui, né? Se a gente for levar assim, né? No conceito mesmo lá, numa fonte wikipediana, vai nos dizer assim que o termo politicamente correto é usado para descrever expressões políticas ou ações que evitam ofender, excluir ou marginalizar grupo de pessoas que são vistos como desfavorecidos ou discriminados, especialmente grupos definidos por gênero, orientação sexual ou raça. Isso é a definição wikipediana para o termo politicamente correto. Agora, no senso comum aqui para nós, galerinha, a gente que faz esse programinha, o que é senso comum para vocês aí, Rafa? Cara, não sei se você percebeu, mas a ideia que você me disse aí de politicamente correto, em tese, é aquilo que não exclui, digamos assim, as minorias, né? Só que eu acho que num contexto aí correto, deveria entrar algumas outras coisas aí também. Por exemplo, posicionamento político, religião principalmente. A gente vê aí que, vamos já abrir mais o verbo, né? A galera do politicamente correto tem uma tendência a escrever com a mão canhota. E
o país que a gente vive, ele é majoritariamente cristão, né? Independente se você crê ou não em Deus. E a gente vive constantemente fazendo piada aí de religião. E essa mesma turma que defende politicamente correto tá cagando. Elas estão preocupadas em defender a bandeirinha delas ali. E assim, muitas das vezes eu vejo... O problema não é você agir politicamente correto. É com quem? Por exemplo, eu posso discriminar um cara hétero, cis, branco da Zona Sul, falar que ele é um macho escroto, porque eu tô numa condição de minoria. Então, assim, pau no cu de todo mundo aí. Eu vou começar nervoso. Eu boto fé demais nisso daí, man, porque isso daí, por exemplo, igual eu comecei falando, injeção de saco, e eu tenho observado, se já é opinião é igual um orifício anal. Tem gente que utiliza apenas para fazer merda, como tem gente que utiliza a boca para falar merda, né? Tem gente que calado é um poeta, assim como a cavidade, muita gente sente prazer em dá-la sendo solicitado ou não, né? Opinião é a mesma coisa da forma da cavidade anal. Só que eu não sinto prazer na minha cavidade anal, mas eu não tô nem aí em dar a minha opinião, mesmo as pessoas pedindo ou não. E essa questão aí da minoria, isso daí, cara, esse termo politicamente correto, já que a gente está numa era de muitos títulos, termos e rótulos, vamos assim dizer, tem uma pegada muito histórica, igual vem falando aí, saca? Então, tipo assim, isso vem desde a década de 80, década de 90, muita galera já tem estudando. Tem uma mulher aqui que ela é foda, essa mulher é foda, eu esqueci o nome dela, mano. É alguma coisa Weigel, Praga, a mulher é uma estudiosa. Sasha Grey? Não é Sasha Grey, não. É alguma coisa Weigel. E é com W o nome dela. O primeiro nome dela eu esqueci. E ela tem aprofundado sobre essa questão do politicamente correto e, por coincidência ou não, caiu no meu feed outro dia das redes sociais. Eu fui ver, aí eu recebi o convite, entre aspas, exigir o convite, enchi o saco. Que é um termo, encher saco. Por que encher saco tem que ser sinônimo de ruim? Então, o que você falou de minoria aí, eu vejo mais como a importância do termo, você bota fé? Que é tipo, as pessoas dão muita importância ao termo, às vezes no sentido literal. Então, às vezes, quem tá falando, no caso, o Felipe Amorim, o Babu, eu tomo cuidado em falar, por exemplo, no podcast. Então, eu tenho que ter o citocômetro, eu tenho que alimentar o meu desconfiômetro diariamente para não ofender alguém. Às vezes, eu falar a cor azul pode trazer uma parada muito chata, ruim para alguém, se bota fé. E se eu puder não falar a palavra azul naquele momento, ok. Mas se alguém falar assim, você não pode falar azul, foda-se. Falo mesmo, não tô nem aí, ué. Essa é a minha opinião, mas se te ofende... E se te ofende, eu aceito, mas eu não concordo. Você bota fé, por exemplo, igual alguns termos que a gente usa, que virou hábito, virou mania lingual, vamos falar assim, do linguajar, que a gente não percebe, mano. Aí tem gente que enche o saco, você bota fé, que igual você falou na parada da religião. Quando parte pro radicalismo, mano, eu nem discuto. Praga, eu gosto de discutir religião, política e futebol. Mas aceitação e concordância são coisas diferentes e eu gosto de discutir baseando nisso daí. Na aceitação que a pessoa tem daquele assunto ou não, daquele termo ou não, por exemplo, politicamente correto. Tem gente que não aceita falar que, tipo assim, o politicamente correto não existe ou existe. Foda-se, mano, tá aí, a gente tá conversando. Ele pode não existir no sentido... material, palpável, mas ele tá aí sendo discutido. E igual você falou, quem não quiser discutir, eu boto fé e foda-se, mano. Vida que segue. Mas o politicamente correto, ele deve ser discutido, eu acho que com um asterisco em cima, você bota fé. Que é um termo, às vezes, delicado, dependendo do momento, das circunstâncias, temperatura e pressão do ambiente. E também do emocional de quem está falando e de quem está recebendo a mensagem. Então, acho que o politicamente correto, né, devia partir daí, do senso individual, você bota fé, que é tipo assim, por exemplo, desde falar
que é encheção de saco, ou clareava a ideia. Porra, outro dia me xingaram na rua, tipo assim, tava trocando ideia com a amiga minha. Ela falou assim, não vem com esse papo de clarear a ideia, não. Que não cola, não. Quem disse que claro que é bom? Então, falou, peraí. O Craig voltou. Rafa, confere pra nós depois aí, meu amigo. Salve as nossas vidas e o nosso programinha também. Bem, o Felipe tava ali discursando, falando sobre coisas politicamente corretas, assim, coisas profundas, coisas que vão no coração, sabe, de quem nos ouve aqui. Sim, o Rafa antes falou ali uma coisa, cara, mais politicamente correta do que ele falou, impossível, entendeu? Tipo, então assim, mas os caras estão inspiradíssimos, né? Eu queria contribuir, assim, só falando do ponto de vista histórico, assim, do termo, né? Politicamente correto, lá nos anos 30, na China, né, era quem tinha aquela linha ali ortodoxa seguindo o Partido Comunista, né? Então era considerado ali um politicamente correto. Eu não vejo como algo tão ruim assim, sabe, o politicamente correto, porque parte do princípio da liberdade de expressão. Você quer pegar a palavra do politicamente correto? Beleza, você tem seu direito. Do mesmo jeito que eu tenho o direito de te ofender, se eu quiser, fraga. E se você achar ruim, cara, me processa, entendeu? A justiça existe pra isso. Você proibir a pessoa de falar algo apenas porque você vai ficar magoado ou sentir ofendido, não deveria ser motivo. Se isso te ofende a sua moral, se existe a justiça legal pra tratar isso aí e deixar um terceiro decidir. Não você decidir o que é certo pra ser dito ou não. Eu vejo muito hoje, isso principalmente na internet, se tem essa cultura do cancelamento aí, digamos assim, né? Que o cara tem uma vida na internet, aí ele fala uma merda, a galera, ao invés de, sei lá, vamos processar o cara, que é assim, eu acho mais correto. Não, a galera faz a campanha pra cancelar, para o cara nunca mais fazer nada na vida. Claro que algumas coisas realmente não tem como a gente seguir aquela máxima, né? Tem que tolerar o intolerável. Existem coisas que são realmente intoleráveis aí, coisas que afetam diretamente a vida de um cara. Só que, velho, tá tomando uma proporção que não é um simples boicote, velho. O cara, tipo assim, o cara perde tudo. O cara chega, fala, sei lá, falou negão. E aí o cara nunca mais arruma do trampo na vida. E você nem sabe se aquele cara tem intimidade com quem ele chamou de negão pra chamar de negão. Eu tenho amigos que eu chamo, ô nego, vem cá. E, cara, é uma liberdade minha com a pessoa. Não quer dizer que eu tô sendo racista com fulano, com ciclano, ou com o cara que tá lá na puta que o pariu, que escutou chamando um outro cara de negão. Eu fico meio... Isso aí me incomoda, sabe? A galera, ela, ao mesmo tempo que quer uma liberdade, quer crescer, mas quer crescer com base no que ela acha que é certo. Se você pensa diferente, você tá errado. Você pode estar até errado mesmo, realmente. Só que eu quero ter o direito de estar errado também, sabe? A opinião, igual você falou, né? É a questão do você ser você, né? O eu. A questão da opinião, do falar. Igual você falou, eu posso discutir politicamente correto com você, e você pode discutir politicamente correto comigo. E aí, eu falei a mesma coisa, mas pra você ter um sentido, pra mim tem outro. E é a mesma coisa. Eu acho que, aí é a minha opinião, novamente, que as pessoas elas têm perdido muito tempo, igual você falou, em cancelar os novos termos, né? Com as adaptações, as novas tecnologias, novas redes sociais, novos termos têm sido criados. Foi até assunto aí de um outro episódio, de americanização dos termos, que eu dei hospital, que eu concordo com vocês plenamente. Mas, com essa nova tecnologia, com o alcance que as redes sociais elas têm tido, né? As pessoas têm cancelado
vamos falar assim, os artistas, ou a figura pública ali, né, seja político ou não, e automaticamente ela está promovendo a imagem daquela pessoa, ou seja, ela está fazendo aquilo que ela não queria fazer. Ela está dando voz a quem ela queria calar. Então, ao invés de processar, como você disse, elas estão indo lá cancelando, subindo o nome da pessoa nas buscas da internet e cada vez mais está dando voz. Seja uma coisa absurda, como você falou, que toda regra tem exceção, né? Foi isso, tipo, o tolerável e intolerável aí tem um limite. Então, é até questão também de uma percepção que a gente tem que ter, até onde, né, que é esse limite que existe o senso comum e existe o senso individual, que aí tem que trabalhar em parceria, que não adianta nada eu ser egoísta e falar que eu pratico a empatia, porra nenhuma. Primeiro eu tenho que me amar num certo nível ali, sem alimentar o meu ego, e sim praticar empatia sem falar ninguém, sem postar pra ninguém também, você sabe? Então, tipo assim, tem muita gente bem hipócrita, até mesmo politicamente correto. Políticos, por exemplo, evitam falar politicamente correto. Por que será? Não, com Porque certeza. é um tiro no pé, um gatilho. Imagina um político aí falar assim: oi, sou politicamente correto, ou estou politicamente correto. Aí você dá margem aí para uma abertura de discussão, de ataques, ou enfim, de pessoas que vão compartilhar ou não daquela ideia. Então, algumas pessoas públicas, artistas, blogueiros, blogueiras, enfim, que têm um alcance significativo, eles evitam comentar sobre o politicamente correto justamente o medo de serem cancelados e serem, como é que fala, as pessoas trazerem à tona quem realmente é a hipocrisia velada ali, você bota fé? Sim, até mesmo o que você falou aí é do caralho, e da você também, que como é que fala? Entre o céu e o inferno, cara, o que separa os dois é um post. É uma vírgula, ou um zero no lugar errado, você faz uma merda sem tamanho. Merdas cagadas, parceiro, não voltam ao... Aí é que tá. Aí que o bicho pega, quando você fala lá, eu sou politicamente correto. O mais doido, que quando esses caras aí mais públicos tentam dar uma ideia politicamente correta, cara, a internet não perdoa, velho. Não. Deus perdoa, a internet não. A galera vai achar você falando uma merda e falar, esse cara defende que não sei o que, mas aqui, em 2000 e bolinha, o cara tava falando a mesma coisa. Então, assim, a própria cultura que tá sendo criada de não ofender, uma coisa que eu já, assim, isso eu ouvi do Danilo Gentili, um stand-up dele, que ele fala, ninguém veio à Terra com o direito de não ser ofendido. Todo mundo tem que ser ofendido aqui pelo menos uma vez. E eu concordo, cara. Pelo menos uma vez que tem que passar raiva. Porque, velho... pois é verdade. Isso faz bem pra criação, Fraga. Você aprende a discernir. Só aprende o que é certo e errado interpretando algumas coisas. E essas coisas têm que acontecer perto de você, algumas vezes, né? Claro que tem coisa que é absurda, né? Que, por exemplo, eu não vou matar uma pessoa pra saber que é errado. Eu não vou fumar um crack pra saber que é Agora vejam só vocês, né? E outra coisa que eu vejo essa questão do politicamente correto e cancelamento é que a galera quer ser juiz, né, pra dizer o que é certo e o que é errado, quer júri pra condenar, e ainda quer depois ser o carrasco pra falar, vamos, desce a guilhotina. Isso que como dizia o nego. Pois é, mas como dizia o nego, promotor é só um homem, Deus é o juiz. O cara mandou Racionais. O nego drama. Mano, é foda, né, velho? Você vê o nível do programa, meus amigos. Não é qualquer um que participa dessa bagaça, não. Sim, além de ter que nos prestigiar aí, deixando seus likes, seus comentários, compartilhando essa jossa, tem que ter no mínimo aí um QI 77. O meu é 75, o do Rafa é 76.
E o Amorim, 77, aí mandou pra gente aqui o atestado da discopatia cerebrariana. Mas enfim, meus amigos, olha, eu gostei muito aí do nível da conversa aí, várias reflexões aí incríveis sobre o termo. Eu confesso para vocês, assim, né, na minha humilde opinião, eu me atenho muito a termos, acepções de palavras, sabe? Então, politicamente correto para mim é a junção de duas palavras, entendeu? Politicamente, que é uma variante de um termo aí, política, de o correto, de ser correto ou não. Correto ou incorreto. Tem o termo também, o politicamente incorreto. Aí, ou seja, é o contrário a isso, entendeu? Tudo isso que se falou. Então, tudo isso daí são termos, são palavras que são usadas na vida para dar essa coisa legal para a vida, entendeu? Das polêmicas. Porque senão não teria o nosso programa aqui, por exemplo. Mas, ó, vi, por exemplo, coisas que são vocativos. Nego, branquelo, oloura. Mano, mas assim, olha, veja bem, eu sou de uma época também aí que, ou seja, claro, né, tudo você tem que ter o quê? A permissão do outro ser, né? A permissão, ou seja, a gente vive em harmonia, a gente precisa viver em harmonia. Os atritos são quando perdem essa harmonia, porque eu que já cansei de chamar meus amigos que são negros de nego, e aí, velho, nego, nega, e isso não tem preconceito, entendeu? Tipo, ou seja, porque ali é permitido, né? O problema é você fazer isso com uma pessoa que você não conhece, aí soa como se fosse Eu um chamo várias preconceito, pessoas entendeu? que não são negras de nego. Aí é a aplicação do termo, desculpem, mas é a aplicação dos termos e das convenções de convivência em sociedade que nós afirmamos e sempre estamos mudando, etc, 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 para cercar todas essas possibilidades de atrito, entendeu? Em que os animais vão, tipo, literalmente vão ser Mas aí você acha que ali, vocativo tem que entrar nessa seara? Então, cara, assim, eu acho que a aplicação do... Porque, por exemplo, se você for chegar, por exemplo, num trans, você não sabe que o cara é trans ou a mulher é trans. E aí você vai chegar e vai chamar pela característica que ela apresentar. Por exemplo, se ela parecer um homem, você vai chamar rapaz. E aí ela não é um rapaz, ela é uma moça. E aí? Como é? Mas quando é assim, entendeu? Aí tem aquelas questões que a gente fala que fulano falou que não deu pra perceber, não, entendeu? Mas é meio foda, eu tipo... Você fica numa saia justa. Me equivocaria. Mas aí... Não sei se eu me equivocaria ao ponto. Mas aí que pega. Mas eu obedeceria, por exemplo, ali no meu tratamento, desculpa aí, você vai falar, Filipão, é o seguinte, no meu tratamento, cara, eu sigo o que é conveniente para aquela pessoa, entendeu? Porque quando a gente conhece uma pessoa, a gente quer passar a melhor empatia possível, entendeu? A gente quer ser a pessoa mais ninguém quer ser sem educação pelo puro prazer. As pessoas geralmente elas fazem chacota de maneira não intencional, de agora, humilhar. dentro do íntimo de cada pessoa, ou seja, por mais que alguém vire ali e faça um tratamento cordial, assim, sabe? Tipo, por dentro, e esse é o, sei lá, cara, estigma da vida, não sei, essa é a coisa da vida de, tipo, por dentro tu nunca vai saber. Então é aquele negócio, né? O que os olhos não vê, o coração não sente, e a gente convive assim. Assim, a vida segue, porque por dentro é o que as pessoas sentem de verdade, entendeu? Então essas são as convenções sociais que nos fazem viver bem, assim, de você respeitar essas coisas. E quando não se respeita, se aplica algumas leis, termos, coisas do tipo. Politicamente correto para mim é alguma coisa desse tipo, entendeu? Tipo, você infringiu a lei, anda na faixa, moleque. Não joga lixo no chão, você jogou a guimba de cigarro, você que é fumante, pega, isso daí a tartaruga vai comer plástico. Agora, se vocês notarem no significado, abrange tudo isso daí que está sendo dito. O histórico do termo é totalmente político, né? E de um partido, tanto que isso ainda tem gente que considera o termo politicamente correto aplicado aqui no Brasil também direcionado muito para coisas da esquerda, politicamente falando. Mas o termo que veio para cá veio na década de 60, já ali dos Estados Unidos, onde sim se abrangeu aí essa questão de direitos
para principalmente as classes desfavorecidas. Aí a gente está falando de homens negros, de mulheres, de imigrantes, de todas essas classes. Hã? Desculpa te cortar, Alvimar, os skills. Uma indicação sobre politicamente correto. Eu tenho algumas sugestões de música que a galera canta, isso flutuando aí. Eu vim da Regional Ressaca e hoje eu moro na Regional Pampulha. O que acontece? Então, eu sou um curioso do neuromarketing, sou formado 90% em marketing, os outros 10% falta terminar de formar, porque não tive condições financeiras para isso, mas enfim, não veio o caso, porque eu priorizei trabalho a estudo, porque eu achava que aquilo no momento era correto, mas acabei me lascando. Porém, como um amigo aí disse, se a gente não for ofendido na vida, a gente não vai aprender. A experiência é usada. Se a gente não assimilar, não tentar tirar bons frutos ou menos piores possíveis, a gente vai virar um vítima do mundo e politicamente correto e incorreto vai nos engolir. Vai ser sempre reativo, né, cara? Você nunca vai ter ação. Cara, eu acho assim que com empatia, aí já entra uma parte muito filosófica da minha vida, que beira a utopia, né? Porque eu ainda acredito, mas eu beira a utopia, mas eu acredito que os grandes problemas da humanidade eles seriam resolvidos com empatia. Por exemplo, no caso aí de uma pessoa trans, sem ser pessoa trans, eu, por exemplo, morava em Contagem, moro em Belo Horizonte, trabalhei sempre no centro de Belo Horizonte, então sempre um comercial muito movimentado, já confundi, falei assim, cheguei, na hora que eu fui ver era uma mulher, e vice-versa, eu chamei um cara e era uma mulher, e era um cara. Agora você me xingar não vai da pessoa, e o trans ou a trans é a mesma forma. Eu tenho 29 anos, eu farei 29 anos esse mês, aceito presente, fica a dica, dia 15, mas eu sou um adulto, cara, que tô sempre, o interesse parte de mim, de estar sempre aprendendo, atualizando, reciclando os meus conhecimentos teóricos, profissionais e de autoajuda, de coaching, disso, daquilo, de reprogramação mental, essas coisas, e outras coisas também de novos tempos. Então eu sou um adulto sendo reeducado, ao mesmo tempo que eu estou aprendendo, reaprendendo e reciclando, eu estou sendo reeducado de uma forma uma forma assim muito agressiva do mundo para mim, porque eu absorvia tudo, não sabia filtrar, não estava conseguindo filtrar as informações por questões dessa velocidade da tecnologia e acesso à informação. Então foi muita coisa para minha cabeça ao mesmo tempo e novos termos. Na minha época, na escola, zoar o gordinho ou neguinho folgado, tomando seu macaco. E aí foi passando o tempo, as coisas foram mudando, se tornando crime, dando nomes, bullying, isso é errado. Isso causa um efeito a prazo numa criança que se tornará um adulto ou uma adulta sequelada com algum transtorno mental, seja leve ou grave, até uma demência. Então hoje eu percebo que aquelas atitudes minhas hoje devem ter causado alguma coisa ou não em alguém. Só que a forma como eu fui educado na escola e na vida, vamos falar assim, eu acho que foi uma forma não correta. Não é que estava errada, mas não correta. Porque falavam assim, menino, você não pode xingar a coleguinha. Ok, mas por que eu não posso xingar ele? Mas aí, olha só, importante aí ô Filipão, é importante essa fala aí sua. Tem que dar um significado, né, cara? Não é o não pelo não. Isso, exatamente, não é o não pelo não. Desculpa, Alvin, não é o não pelo não. Tipo assim, você não pode fazer isso, Felipe, é errado chamar os outros de viado agora, ou de boiola, ou de gordo, ou de preto, ou de, sei lá, por exemplo, no futebol rola muito isso, muita chacota, muita provocação machista ou homofóbica.
Então, até onde que é brincadeira e até onde tem um fundo de verdade. Então, além de... Por isso, politicamente correto, ou seja, você cerca isso daí, cara. Ou seja, é melhor não. Basicamente isso. Ou seja, eu concordo com absolutamente esse final aí da tua fala. Vivi tudo isso daí em que era super normal, mesmo sendo pejorativo sempre, mas fazer esse tipo de brincadeira, mas essa evolução assim social, sabe? Em que a gente começa a perceber que aquilo é danoso a alguém e começa a cercar. Literalmente, do tipo, não pode, começa a se reeducar. Eu também tive essa educação de que isso era super normal. Por exemplo, eu abri uma empresa agora que eu falei quase literalmente, nos últimos dias aí, me tornei MEI, tô como é que fala, arriscando, então agora estou vendo o impacto que um post tem. O sucesso, o fracasso, o céu e o inferno. Então, por exemplo, na minha contabilidade, eu tomei pau em contabilidade na faculdade. Tentei colar, eu tomei no cu. Pô, você já consegue patrocinar o programa? Conseguirei nos próximos 30 dias. Era só pra saber. Nos próximos 30 dias eu te apresento a proposta comercial. Será encaminhada através do e-mail felipe@produções.com. Mas enfim. A empresa é de quê? A empresa é resolvedora de problemas. O que você precisa? Qual o problema que você tem? Eu tô devendo um agiota. Mas o Rafa já tem contato aí, o Rafa. Nosso boi velho. Então, beleza, tá devendo agiota? Olha, você tá devendo agiota, eu tenho um bom relacionamento, sou formado em logística, sou bom em roteirizar, então uma rota de fuga e o marketing. Então a gente pode bolar um bom plano e trabalhar entre as linhas da justiça e usar a política corretamente de uma forma que a Constituição de 81 se torne uma arma defensiva contra quem cometeu um crime. É um politicamente correto, meu amigo. A Constituição de 1980, 81, sei lá, sou ruim com datas, ela é uma arma para quem sabe usá-la. Pra caramba. Correta ou incorretamente. Pra caramba, ela não tem um caráter punitivo, né, cara? Bem, meus amigos, só um adendo aí, a nossa Constituição de... eu queria só salvar a nossa Constituição de 88. Eu tinha 4 aninhos, galerinha. Constituição de 88 não passou na prova do Enem, senhor Felipe Amorim. Pé! Põe um áudio pra nós aí, Filipão. Filipão não, né, Felipe? Nossa, saudade do Felipe, viu? Felipe, se você estiver ouvindo esse programa aí, o outro Felipe Flores, o menino de Malawi, puta que pariu, ornava falar o nome dele. Rafa, coloca um áudio pra nós bacana, enfim. Fica triste do Naruto. Mas aqui, eu não falei de qual Constituição, mas eu não falei de qual Constituição que eu tava falando, porque eu não sabia o que aconteceu em 1981. Ixi, já ficou estranhão. O cara já assumiu o flow do rap aí, falou mais rápido que o Eminem. Peraí, foi mal. Melhorou? Agora eu vou... Agora vai lá, manda aí. 1, 2, 3, testando. Estão conseguindo me ouvir, meus amigos? Podemos continuar no blá? Sim, ouve, vai lá, manda o flow. Graças. Mas eu não falei qual Constituição e que fato ocorreu em 1981. Quem pegar, pegou. Então, depende de qual Enem você tá falando. Eu não prestei prova pro seu Enem, prestei prova pro meu Enem. Politicamente correto, né? Tudo bem. Em 81 nasceu a Britney Spears. É isso que você tá falando? Não, que lindo. pegou, porque nesse ano aí aconteceu um ato politicamente incorreto que foi escancarado, mostrado nacionalmente e até hoje não tivemos nada a respeito, ficou para os autos da história. Vai falar de futebol não. Vai falar de futebol não. Fui bem brifado e desde o momento que eu iniciei minha fala, se eu citei futebol, foram alguns exemplos, mas eu não usei exemplo nenhum de futebol. Eu nem usei agora, não, momento... O que aconteceu em 1981? Várias pessoas morreram em 1981. Não sei o que aconteceu. Vamos ver. Foi o negócio do Flamengo, né, não? Não sei o que tem o Flamengo. Exatamente. Eu não tô ligado de Flamengo, não. Teve um clássico aí, acho que Libertadores. O Flamengo 81 ganhou o Mundial. Com o time aqui mineiro.
81 o Flamengo Hã? ganhou o Mundial. Ah, o Flamengo campeão É. mundial? Campeão mundial. Ele foi campeão da Libertadores. Verdade, teve isso mesmo. Verdade, lembrei que agora. Eu tinha esquecido esse caso aí. Verdade. Foi esse ano? Esse ano não, foi em 81. Me lembro, mas a gente não tá nem aí pra coisas aqui dos times aqui de Vespasiano. Segue o nosso programinha aqui, meus amigos. Se você também quer participar aqui como o Felipe Amorim, teve a graça, meus amigos, mais 5 minutinhos aqui de programa pra gente partir. As últimas considerações aqui em relação a termos politicamente corretos, o que vocês querem aí para a sociedade, mandem um recado para a NASA, falem que vocês são politicamente corretos, digam agora do fundo do coração de vocês aí, sucintamente, sabe, aquela coisa assim, bem um recadinho para a galera, sejam politicamente corretos na definição de vocês. Ah, cara, eu acho que você tem que falar o que você quiser. Se você estiver falando merda, você vai sofrer as consequências. Eu acho que as pessoas deveriam beber mais água. Amor, por favor, empatia. Marta Suplicy, né? Quem é Marta Suplicy? A mãe do Supla. Ah, não foi ela que falou pra sentar e gozar? Senta e goza, relaxa e goza, alguma coisa assim. Não, eu tô falando mesmo, porque eu boto fé e foda-se no politicamente correto. É basicamente isso que eu tenho pra falar pras pessoas sobre politicamente correto, boto fé e foda-se. Muito bem, vai com fé que vai, meus amigos. E o meu recadinho pra galera é: sejam mais empáticos, sim, se coloque no lugar do outro, pense que o outro eventualmente não vai querer gostar do que você vai fazer, entendeu? E seja politicamente correto, sorria, dê um sorriso. É um político mesmo, né? Depois fala que é um político. O cara quase falou, né? Olhe para o outro como se você estivesse olhando para o Pessoal, oi, olhe para o outro como se estivesse olhando para o espelho. Amor, mais amor pra vocês aí. É vida que segue, edição nova aí, meus amigos. Temporada nova. Siga-nos, @Fale o que tu queres. Também disponível no Spotify, no Deezer e no Castboingas. Aquele abraço, seus palengos. Fui! Assim que a gente conseguir tirar o Felipe da imigração, ele vai estar de volta, hein, galera? Liberdade de expressão. Deixa eu falar.